Gente, agora eu queria falar sobre Colossenses capítulo 1. Você leu aí, né? Você deve ter lido. E uma coisa muito importante, antes da gente começar a estudar qualquer livro da Bíblia, e começar aí pelo capítulo 1, nos dar uma boa noção, é que para quem que está sendo escrito? Óbvio, para a igreja que se encontra na cidade de Colossos. O que motivou essa carta a ser escrita? A Bíblia vai dizer ali que Epáfras vai ao encontro do apóstolo Paulo, que provavelmente estava em Roma, e ele vai apresentar alguns problemas que a igreja de Colossos enfrenta. Um desses problemas era, eles tinham um apego a Jesus, amavam Jesus, né, tinham crido em Jesus, tinham nascido de novo, só que eles eram muito tentados às outras formas de crença que tinha naquela região. Por exemplo, superstições da época, até mesmo eles se deixavam levar por outros deuses, por espíritos maus, eles tinham meio que medo, como se Jesus não fosse suficiente, como se crer só em Jesus não bastasse. Então, Paulo, ele vai explicar para aquele povo, olha, Jesus Cristo, ele é o Senhor de toda a criação. Vocês não estão entendendo quem ele é. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é aquele que tem toda proeminência, supremacia. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele vai explicando para o povo, ó, Jesus Cristo é o Senhor. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Vocês não precisam ter medo das superstições que cercam o mundo de vocês. No caso deles, o mundo greco-romano era muito cheio de divindades, muito cheio de superstições. Vocês não precisam ficar com medo. Vocês não precisam também se deixar levar por qualquer coisa que é dita. Vocês podem se firmar com tranquilidade em Jesus, porque Ele realmente é Deus. Ele é Deus, é o Filho de Deus e tem toda a plenitude da divindade. Ele está falando, ó, no corpo de Cristo, em Jesus, habita toda a plenitude. Ou seja, olha, Jesus, esse Jesus que eu estou apresentando para vocês, tem tudo o que Deus tem. Deus, se fosse ter um retrato de Deus, seria Jesus Cristo de Nazaré. Então, ele precisava escrever isso para aqueles irmãos. E uma coisa que me deixou muito tocado é que Paulo começa a carta falando que ele orava muito. Ele orava pelos irmãos. Ele falava assim, ó, desde o momento que eu conheci que vocês estavam crendo, ele fala assim, eu não paro de orar por vocês. E isso não é só na carta de Colossenses. Todas as cartas paulinas, eu até agora não vi nenhuma que ele não fale que está orando muito pelas pessoas daquela carta. Mais uma vez, a gente vê que Paulo confiava no poder da oração. Ele tinha dependência total de que Deus que fazia a obra naqueles irmãos, naquelas igrejas. E ele fala assim, ó, no capítulo 1 mesmo, eu não paro de orar por vocês. Para que ele orava tanto? A resposta está no versículo 10. Para que vocês vivam de modo digno do Senhor. Para que vocês sejam cheios de todo o conhecimento da vontade de Deus e sejam cheios de toda a sabedoria espiritual. Paulo está falando, eu estou orando para que vocês conheçam a vontade de Deus. Paulo não está orando para que a igreja de Colossos fique mais rica. Paulo não está orando para que a igreja de Colossos, as pessoas comprem carros novos, nem tinha carro na época, né? Mas estou dando um exemplo. Paulo não está orando para que, para que a gente fique mais poderoso e consiga enfrentar o Império Romano. Não. Paulo está orando, eu oro para que vocês cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa deve ser a nossa oração. Porque se vocês conhecerem a vontade de Deus, ele vai falar no próximo versículo, vocês vão viver de maneira digna do Senhor. E essa é uma grande chave para a nossa junta, para a sua família, para a sua vida, para a nossa igreja. Nós não podemos parar de perseverar em oração. É todo dia. Pega essa semana para orar por todas as pessoas da sua junta, para orar de novo pela sua família, para orar de novo pela salvação dos seus parentes distantes, primos, tios, tias. Não para de orar, porque salvação, porque o reino de Deus não se estabelece na força do braço,